Fala galera tricolor, saudações tricolores, Matheus Benetti na área. E afinal de contas, quais são as posições que o nosso Flusão precisa se reforçar para a temporada de 2026? É justamente isso que a gente vai analisar junto com vocês no nosso vídeo de hoje. Então sem mais delongas, bora pro nosso vídeo! E a gente começa a nossa análise das posições que o Fluminense precisa se reforçar para a temporada de 2026 pelo nosso gol, aonde o nosso querido e amadíssimo tricolor conta hoje no seu elenco com um total de 3 opções, sendo o Fábio, o nosso paredão, titular indiscutível, só que porém que se encontra já com os seus 45 anos de idade, o que logo assim é um indicativo de que a temporada de 2026 tem tudo para ser a última dele em atividade e que conta também tanto com o Vitor Eudes e o Marcelo Pitaluga como substitutos imediatos do Fábio. O Vitor Eudes já chegou até a ser testado e já se mostrou um goleiro que não tem o mesmo nível de qualidade do Fábio, por mais que não seja um goleiro horroroso, sejamos justos e honestos com vocês. Enquanto que o Marcelo Pitaluga sequer foi testado. Logo, não temos como ter uma avaliação mais precisa desse jogador. E levando em conta o fato do Fábio já estar com os seus 45 anos de idade e conforme a gente falou, tudo levar a crer que a temporada de 26 vai ser a última em atividade do goleiro. A posição de goleiro é a primeira posição que, na minha humilde opinião, o Fluminense devia ir ao mercado de transferências e buscar a contratação de um bom goleiro que possa ser preparado durante todo o ano de 26 para caso o Fábio se aposente mesmo, esse goleiro esteja sendo preparado para já chegar e o substituir na temporada de 27. Por isso, no meu entendimento, goleiro é uma das posições que precisamos contratar para o próximo ano. Indo agora para a nossa zaga, aonde hoje contamos com um total de 6 opções, sendo essas opções o Thiago Silva e o Freitas, a dupla de zaga titular, e os seus reservas imediatos, o Ignácio, o Thiago Santos, o Igor Rabelo e o garoto Davi. E vamos lá, sobre a zaga do Fluminense, na minha humilde opinião, avaliando todos esses 6 nomes, o único zagueiro que passa 100% de segurança é o Thiago Silva, que é titular indiscutível. O Freitas, por mais que faça boas partidas, assim como o Ignácio, são 2 zagueiros que ainda acabam oscilando, enquanto que o Igor Rabelo teve uma baixíssima minutagem para que a gente possa avaliar o que esperar desse zagueiro. Já o Thiago Santos é um zagueiro que, no meu entendimento, não tem nível técnico nem para ser titular e nem para ser reserva, porém está no elenco tricolor com mais um ano de contrato, com contrato até o final de 2026. Já o Davi está bastante cru, por isso, na minha humilde opinião, assim como eu parafraseei que o Fluminense precisa ir atrás de um goleiro para substituir o Fábio em 2027, já que o goleiro provavelmente vai se aposentar, eu aponto também que a posição da zaga é outra posição que deveríamos ir ao mercado de transferências e buscar um bom zagueiro. Um bom zagueiro esse que seja para formar a dupla de zaga titular com o Thiago Silva. Um zagueiro que chegue pronto, de preferência que seja um Nino, pois daria mais tempo para tanto Ignácio como Freitas se adaptarem, se aperfeiçoarem e quem sabe com a aposentadoria do Thiago Silva em 2027, formarem uma dupla de zaga titular ao lado do Nino. Por isso eu aponto que a posição de zagueiro seria mais uma posição que deveríamos buscar nos reforçar. Na lateral esquerda, o nosso elenco hoje conta com um total de 3 opções, sendo o René o titular, que faz um bom ano de 2025, sendo justo, e os seus reservas imediatos, o Gabriel Fuentes, que sabemos que se encontra de saída para o próximo ano, e o garoto Léo Jansen. E vamos lá, a lateral esquerda
é também outra posição que eu penso que o Fluminense devia ir ao mercado de transferências e contratar. Contratar de preferência um bom lateral esquerdo que possa disputar a titularidade com o René, já que o Gabriel Fuentes se encontra de saída. Logo, o mais adequado é ir ao mercado e trazer também um lateral esquerdo, assim como um bom goleiro e um bom zagueiro. Na nossa lateral direita, são também ao todo um total de 3 opções no nosso elenco, sendo o Samuel Xavier, o titular indiscutível que faz um ano mágico de 2025, e os seus reservas imediatos, o Guga, que renovou por mais 4 anos, e o garoto Júlio Fidelis. Na lateral direita, eu penso que não precisamos contratar, já que, conforme falamos, o Samuel faz um ano magnífico, o Guga já renovou por mais 4 anos e temos o promissor garoto Júlio Fidelis, que é quem eu penso que precisa ser lapidado para ser o reserva imediato e o titular daqui a alguns anos no lugar do Samuel Xavier. Por isso, a lateral direita é uma posição que eu penso que hoje estamos bem servidos, sem necessidade de contratação. Indo para o nosso meio de campo agora, mais especificamente para a posição de volante, temos no nosso elenco um total de 6 opções em 2025. Sendo essas 6 opções, o Martinelli e o Hércules os titulares e os reservas, o Nonato, o Facundo Bernal, o Otávio, sem esquecermos também do garoto Wallace Davi. E a posição de volante, assim como a posição de lateral direito, é outra posição que eu penso que não há a menor necessidade de contratação, já que o Martinelli e o Hércules se encontram muito bem e os seus reservas imediatos, as suas primeiras opções, que sabemos que hoje são tanto o Nonato como o Facundo Bernal, quando acabam sendo acionados, conseguem substituir muito bem a nossa dupla de volantes titulares. Fora o fato que temos também o garoto Wallace Davi, que, como sabemos, tem potencial ser lapidado para ser mais uma opção interessante para a próxima temporada. Quem destoa abaixo dos demais, na minha opinião, é o Otávio. Ainda no meio de campo, na posição agora de meia armador, camisa 10 na ocasião, o nosso elenco hoje conta com 4 opções, sendo o titular indiscutível, o Lúcio Maradona Costa, e os seus reservas imediatos, o Paulo Henrique Ganso, que no meu entendimento ainda pode ser um jogador útil, sem esquecermos do Lima, que no meu entendimento é jogador de segundo tempo, e do garoto Rubem Lescano, que eu penso que devia ser preparado para ser o substituto imediato do Lúcio quando o Lúcio não tivesse condições de jogo, pois é um jogador que eu enxergo como jogador com potencial, fora o fato de que é jogador novo e pode nos ajudar quando o Lúcio não estiver à disposição. Logo, a função de meia atacante é mais uma que não temos a menor necessidade de contratar, lembrando, na minha opinião, tá? Nas pontas, tanto a direita como a esquerda, galera, são outras 2 posições que eu acredito que não há a menor necessidade de contratação, pois na ponta direita, ao todo, são 3 opções, com o Canóbio, o titular indiscutível que se encontra muito bem, e os seus reservas imediatos, o Riquelme Felipe, que, conforme sabemos, tem muito potencial, se lapidado da maneira correta para, inclusive, brigar por essa titularidade, fora o Santi Moreno, que precisa ser lapidado para ser também mais uma opção na briga pela titularidade da ponta direita. E na ponta esquerda, temos um total de 4 opções no nosso elenco atual de 2025, sendo o titular indiscutível o Kevin Ayrton Senna, que cresceu bastante nessa temporada de 25, e os seus reservas imediatos, o Lavega, o Keno e o Soteldo. Sendo que dessas opções, como sabemos, o Lavega tem potencial, precisa ser lapidado para brigar por essa titularidade com o Kevin Serna.
O Keno sendo um jogador para segundo tempo, por mais que seja um jogador com a idade já avançada, a verdade seja dita, ou seja, não é um jogador que vai estar sempre rendendo, mas para segundo tempo eu penso que pode ser um jogador ainda produtivo, pegando a equipe adversária cansada, sem esquecermos também do Soteldo, que aparentemente parece que agora pode engrenar por conta da boa atuação que teve contra a equipe do Grêmio na última terça-feira. E agora, para fechar a nossa análise das posições que o Fluminense precisa se reforçar para a temporada de 2026, fechamos com a posição de centroavante. Posição essa que eu nem preciso falar, que com certeza é de consenso geral de todo torcedor tricolor, que o Fluminense não só precisa se reforçar, como precisa trazer um centroavante muito bom que chegue para pegar a camisa número 9 e ser titular sem questionamento, pois hoje essa posição conta com um total de 3 opções, sendo o Everaldo, o John Kennedy e o Germancano, sendo que desses 3 não dá para cravar nenhum desses como titular indiscutível. O Everaldo, conforme sabemos, é um jogador com muitas limitações técnicas, não tem nível técnico para ser jamais o titular da camisa número 9. O John Kennedy é aquele jogador que a gente espera muito dele, porém ainda não consegue ter uma regularidade. E o Germancano, infelizmente, é aquele que sabemos que a idade chegou. É um centroavante que foi muito útil em 2022 e em 2023. Porém, a partir de 2024, que não conseguiu mais acompanhar o mesmo ritmo. E infelizmente a idade chegou para ele. Por isso, a posição de centroavante de todas as posições que citamos nesse vídeo de hoje como posições para se contratar é a posição que, na minha humilde opinião, é a maior carência do Fluminense. Por isso tem que ser a posição prioridade número 1 nessa janela de transferências de 2026. E bom, meus amigos e minhas amigas, essas então são as posições que o Fluminense precisa contratar para a temporada de 2026, após termos avaliado junto com vocês o elenco atual da temporada de 2025, que, recapitulando, ficou da seguinte forma: um bom goleiro para ser preparado para ser o substituto do Fábio em 2027, um bom zagueiro para formar a dupla de zaga com o Thiago Silva, visando as inconstâncias dos parceiros atuais do Thiago nessa temporada de 2025, um bom lateral esquerdo para disputar a vaga com o René, já que o Gabriel Fuentes tem a sua saída praticamente que confirmada em 100% para a próxima temporada. E, por fim, um bom centroavante, porque Everaldo não dá mais para ser o nosso centroavante titular em 2026. Dessa forma, ficou assim, ao todo, um total de 4 posições. Mas e vocês? Reforçariam para mais do que 4 posições? Ou concordam com a nossa análise feita nesse vídeo de hoje? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários também a opinião de vocês, fechou? E esse é o nosso vídeo de hoje, e se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo que não deixem de deixar o like, e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, para receber muitíssimos vídeos do nosso Flusão. Fiquem todos com Jesus Cristo, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, rapaziada!